Olá, alunos do nono ano. Boa tarde a todos. Iremos iniciar a aula de hoje falando sobre um tema bastante polêmico. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: qual a forma de governo que nós temos hoje no nosso país? Você já parou para pensar? Você sabe me responder essa pergunta? Então, hoje nós temos uma forma de governar no país chamada-se República. República. O que quer dizer essa palavra República? Você sabe dizer o que significa essa palavra República? República essa palavra vem lá da antiga Roma, que quer dizer a coisa pública, a coisa de todos, certo? Então, República quer dizer participação de todos, participação do povo. Mas você sabe quando que começou o Brasil ser governado na forma de república? Para a gente compreender como foi o nascimento da república no Brasil, a gente tem que compreender um pouco o contexto histórico que estava acontecendo naquela época. Naquela época, quem governava o Brasil, o país, era Dom Pedro II, certo? Que Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I. Naquela época, o Brasil vivia uma monarquia, que o poder passava de pai para filho. No caso, não existia negócio de voto, como hoje existe. Não existia voto, o poder era de pai para filho, certo? Mas existia várias classes da sociedade naquela época que estavam insatisfeitas com a monarquia. Um deles eram os grandes produtores de café, quem continha o poder econômico naquela época. Naquela época, a maior fonte de economia do país eram os fazendeiros, os donos das lavouras de café, os donos da cana-de-açúcar, e por isso que eles estavam um pouco insatisfeitos com o poder do imperador naquela época, os monarcas. Outra classe social também que estava um pouco insatisfeita com Dom Pedro II eram os militares, porque há anos atrás tinha acontecido a Guerra do Paraguai e os militares foram lá, guerrearam, venceram a guerra, mas os militares almejavam reconhecimento no governo. E isso, o imperador Dom Pedro II não deu reconhecimento aos militares. Com isso, eles foram ficando insatisfeitos com a forma do governo do monarca Dom Pedro II. Esse era o contexto que estava acontecendo no Brasil naquela época, 1889, 1888 a 1889, certo? O caso é que em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, chefiando as tropas militares, consegue destronar o monarca, ou seja, extinguir a monarquia do Brasil. Aí começa a República, que é chamada a República da Espada. Por quê? Porque eram os militares que estavam à frente do poder. Mas existiam outras classes sociais que queriam fazer parte do governo. Alguns pequenos comerciantes, alguns trabalhadores autônomos queriam fazer parte do governo. Já os militares queriam centralizar o poder nas suas mãos. Queria que fosse uma república, mas à maneira deles. Aí é que se inicia as disputas de poder. E essa forma de república que se iniciou, esse primeiro período, ficou conhecido como um governo provisório, que o poder estava em disputa. Porque, na realidade, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não tinha sido eleito pelo povo ainda. Ele tinha destronado o Dom Pedro II e, ao mesmo tempo, tinha ficado à frente do poder daquela época. Durante o governo provisório no Brasil,
várias providências foram criadas nesse governo. Algumas que se destacam foi a instituição do federalismo, ou seja, foram criados os estados, porque até então, na monarquia, o poder era centralizado na mão do monarca, né, no caso Dom Pedro II, e os estados não tinham autonomia de nada. Com o governo provisório, o governo começou a ser dividido entre os estados, certo? Outro aspecto que mudou com a República foi a separação entre a Igreja e Estado, porque a Igreja era anexada às decisões do Estado. A partir do governo provisório foi separado, ou seja, o Brasil ele começou a ser um país laico. Você poderia ser católico, você poderia ser protestante, ou você poderia não ter crença nenhuma, que as leis garantiam que você tinha esse poder de decisão. Então, a igreja foi separada do Estado. Naquela época, a Igreja Católica era muito ligada às coisas governamentais. Com essa nova forma de governar, houve essa mudança, certo? Outra coisa bastante importante também que aconteceu nesse governo provisório foi a criação de novos símbolos nacionais. No caso, a bandeira nacional foi criada nessa época. A gente viu alguns aspectos, algumas características desse governo provisório de 1889. O certo é que, a partir do dia 15 de novembro de 1889, é extinta a monarquia do país, do Brasil, e começa uma nova forma de governo, que é a República. Pessoal, aqui no grupo do WhatsApp eu irei passar uma atividade para vocês. Na atividade tem um pouco sobre esse conteúdo que eu falei. Vocês irão ler, que lá tem mais informações. Eu só estou pegando aqui alguns aspectos mais importantes, mas vocês devem ler, vocês devem pesquisar também coisas sobre o tema, sobre o assunto do governo provisório de 1889. Vocês devem copiar as questões que eu passei aqui na atividade, vocês devem copiar no caderno de vocês, responder, e logo em seguida a gente fará as correções.